voltar aqui para o nosso camarada, que é o nosso transformador de potencial. Gente, o transformador de potencial, né, ele é um dispositivo, deixa eu botar numa vista aqui mais interessante. Ele é um dispositivo, né, feito para fazer a aquisição do sinal de tensão, certo? Do sistema elétrico, do sistema de média tensão, ou até mesmo de alta, né? A gente vai ter transformador de potencial também. Então ele vai pegar uma tensão muito elevada nos seus terminais, que a gente chama de terminais primários, ou só terminal primário. Esse terminal primário, ele é conectado, né, no sistema de média tensão. Então vamos identificar aqui, vamos dar nome aos dois, né? A gente tem os terminais primários. Por que chama terminal primário, gente? Porque são os terminais que efetivamente vão estar conectados, né, no sistema de média tensão. É efetivamente o terminal primário do sistema elétrico. E a gente vai ter também os terminais secundários. Terminais, ou terminal, né? Sempre vai ser terminais no secundário, eu sempre vou ter mais de um. No primário eu posso ter um só e a gente vai entender por quê. Terminais secundários. Primário porque está conectado na média tensão ou na alta, né? Esse aqui não é um TP de alta, esse é um TP de média. Mas o de alta também vai se chamar terminais primários. E terminais secundários, tá? Então, sem problemas. Então, ó, vou só reanotar aqui, porque não anotou lá, tá? Terminais primários e terminais secundários. Até aí tudo certo, eu entendi. Nos terminais primários, gente, eu posso ter algumas variações nos terminais primários. Por quê? Porque eu posso ter transformadores de potencial do grupo 1 ou do grupo 2, tá? Vamos abrir um aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é com dois terminais, ó. Então você vê que ele tem o H1 e o H2, aqui nesse caso, e ele tem aqui embaixo aqui X1 e X2. Vamos primeiro conversar, né, do H1 e do H2 do transformador de potencial especificamente, tá? O H1 e o H2, né, eles são terminais que são os terminais primários. Por que esse TP, Hilton, ele tem dois terminais? Nos transformadores de potencial, a gente tem uma denominação relativa aos transformadores do grupo 1, de potencial do grupo 1, e aos transformadores de potencial do grupo 2, tá? Normalmente, os transformadores de potencial do grupo 1 são aqueles transformadores de potencial para ligação entre fases. Como ele é ligação entre fases, naturalmente eu sempre vou ter dois terminais primários, o H1 e o H2. Existe aqui no terminal primário H1 e H2, ou seja, high, H de high, né? De alta tensão, beleza? Então a gente tem aqui o H1 e o H2. Lembrando que o H, né, se refere sempre ao lado de alta. Isso tanto para transformadores de potencial quanto para transformadores, né, de potência, né? Então aqui é uma coisa para você memorizar isso. Beleza, Hilton? Nesses terminais eu sempre vou ter aqui uma situação interessante, que é a identificação deles com relação à sua polaridade. Então esse ponto que eu tenho aqui no terminal do transformador de potencial é relativo à polaridade do transformador de potencial. E polaridade, gente, é algo muito importante, tá? Eu tenho sempre que conectar o transformador de potencial na polaridade indicada pelo fabricante do relé de proteção. Então eu sempre tenho que ter o transformador de potencial conectado na polaridade correta. Então quando eu for fechar lá na minha subestação, eu tenho que fechar adequadamente na polaridade certa, tá? O que quer dizer isso? Então quer dizer que, né, se essa onda de potencial ela entra aqui, o positivo dela, certo? E eu vou lá no secundário, imerso, o positivo aqui no secundário, né, ele vai casar no tempo com o ponto aqui do primário. Claro que no secundário a tensão vai ser inferior, tá? E eu tô tranquilo. E o H2 também, ele é para a gente fazer o fechamento. Então esse transformador de potencial eu vou conectar ele no sistema primário. Não necessariamente, quando eu tenho H1 e H2, eu tenho que conectar entre fases. Tem transformadores do grupo 2 que eles podem ser conectados entre fase e terra, ok? Tranquilo. Então aqui, se ele fosse para conexão entre fase e terra, por exemplo, um transformador de potencial do grupo 2, eu conectaria o H1 na fase e o H2 no terra, tá? Aterrando o H2 do transformador. A gente vai ver sobre o fechamento do sistema elétrico, como que a gente faz isso, tá? Tá um pouquinho mais para frente aqui. Beleza, Hilton.
até aqui eu entendi, né? Esses aqui são os terminais primários. Esse aqui é com relação à polaridade. Aqui, como que eu vou fazer as conexões aqui, né? A conexão do barramento aqui, ó, nesse ponto, né, ou no ponto ali em cima, eles normalmente são feitas através de terminais concêntricos, tá? Os terminais concêntricos são o acessório adequado para fazer a conexão entre o barramento de média tensão e o terminal do transformador de potencial. Então, se eu estou conectando aqui via barramento, terminal concêntrico no barramento, aqui ele tem um furo, entra o parafuso nele e faz a conexão. Mesma coisa no H1. Se eu for aterrar, aqui eu vou conectar com o terminal de compressão, passa no furo, faz a conexão aqui no terra, né? Então isso daqui pode também, né? Pode também ser aterrado, ok? A depender do fechamento que eu for fazer no transformador de potencial. Outro ponto muito importante é que os transformadores de potencial, né? O material dessa carcaça dele aqui, ele pode variar de característica. Então, se a gente ver aqui, ó, o material quanto a característica, o material, né, isolante utilizado, é muito comum a gente ter alguns tipos de materiais, né, sendo eles, né, resina epóxi, né, ou também material polimérico. Normalmente, o material polimérico, ele é utilizado em transformadores de uso ao tempo, tá? E a resina epóxi normalmente é para transformadores de uso abrigado, beleza? Tranquilo, Hilton? Entendi as terminações. Eu posso ter duas terminações aqui no H1, beleza. Só que eu posso ter só uma terminação também. Como é que funciona esse transformador? Esse transformador de potencial aqui, se você observar, ele tem só um pino. Mas por que esse transformador de potencial, Hilton, ele tem só um pino? Ele é um transformador de potencial, né, que pode ser do grupo 2 ou 3. Por que grupo 2 ou 3, Hilton? São transformadores de potencial para ligação fase-terra, ok? Obrigatoriamente, tá? Aí você vai me perguntar, Hilton, então esse transformador, ele não tem o H1 e o H2, não? Tem. Onde que está o H2 desse transformador de potencial? Está aqui, ó. Fica aqui, ó. Na base do transformador. Ele obrigatoriamente é para ligar entre fase e terra. Então, na base desse camarada aqui, ó, você vai ter a conexão, né, teórica do H2 dele. Vai ser a referência de terra desse transformador de potencial que tem que ser conectado entre fase e terra, certo? Então, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Aqui tá o meu H1, normalmente, né, onde eu tenho a minha polaridade, e aqui eu vou aterrar. E seria, né, o meu H2, certo? Então a gente aterra a base desse transformador de potencial. Aqui está a minha polaridade, que vai estar conectada na fase do sistema, tá? Então isso aqui está conectada na fase, lá por exemplo no 3,8 kV, certo? E esse aqui está conectado no terra da minha subestação, que vai estar no barramento de potencialização local, que consequentemente vai estar conectado na minha malha de aterramento da minha subestação, beleza? Entendi, posso ter só um H1, que é só um pino. Esse daqui tem uma praticidade maior de conexão, porque eu não tenho que fazer arranjo de barramento, né? Eu só conecto um ponto, ele é mais simples e muito utilizado, por exemplo, em cabines blindadas, por ser mais simples de conectar. Beleza, Hilton, entendi essa possibilidade de eu ter o transformador de potencial com um ou dois terminais. Bacana, Hilton, entendi isso. Agora o que eu vou ter aqui? Lembrando, né, que o material esse isolante epóxi ele pode variar. Então ele pode ser naquela cor cinza, né? Ou nessa cor meio vermelhada, alaranjada aqui também, que é um material epóxi, tá? Então se você ver aqui, ó, ele tem também a base, tá vendo? Ele vai ter também a conexão na base dele, né? Porém é um epóxi diferente, uma resina diferente, tá? Que a gente vai poder conectar. Ó, continua tendo o H1 dele lá na parte superior, com a polaridade, tá? E ele vai ter aqui o H2 aqui na base do transformador de potencial. Beleza, moçada? Então, assim, é o mesmo daquele. O material isolante aqui é uma resina epóxi também, só que um pouco diferente, tá?